Eu acho que o atleta masculino, como ele já apresenta uma repercussão, inclusive de mídia, muito maior, se pensado em algumas particularidades que são importantes. Então, ninguém esquece que um atleta masculino tem que ter uma saúde cardiovascular importante, cuidados, uma avaliação ortopédica, um controle nutricional. Talvez o esporte feminino não tenha a mesma repercussão de mídia e o mesmo incentivo, embora as mulheres venham conquistando isso, e esquecem que essa atitude multidisciplinar também deve existir para as mulheres. E, em especial, algo mais, que é especialidades que cuidam propriamente da mulher. Se uma ginecologista não participa de uma atividade profissional com as atletas de alto rendimento, deveriam. Então a gente deve entender que todo acompanhamento multidisciplinar se torna fundamental. Se eu quero que um atleta tenha um rendimento maior, eu preciso não só do cardiologista, do ortopedista, do nutricionista, mas um psicólogo, e uma ginecologista, para as alterações fisiológicas próprias da mulher, devem obrigatoriamente fazer parte, porque com todo esse suporte de conhecimento e atuando e observando as individualidades de cada mulher, de cada atleta, que a gente vai conseguir conquistar e sempre um passo à frente. Muitos artigos têm sido publicados e eu acho que toda essa mudança social que a mulher desenvolve, não só no esporte, faz com que se abram caminhos a novas pesquisas, a novos cuidados. Então, toda vez que a gente participa de um congresso de ginecologia, obstetrícia, então se pesa toda essa inserção da mulher na sociedade e essas mudanças que ocorrem, inclusive ao esporte. Então, o esporte é colocado como que deve reagir uma gestante que é praticante de esporte. Então, as pesquisas vão mudando de acordo com o espaço que as mulheres vão criando na sociedade. Isso é muito bom. Eu vejo com uma receptividade imensa. Por exemplo, eu sou do campo acadêmico, essas atletas não me conheciam até dezembro do ano passado, quando a gente começou a pensar nessa exposição e começou a demandar e contatar com elas. Assim, a receptividade foi imensa de imediato, às vezes um pouco, como que vai falar sobre a minha trajetória, que importância eu tenho? Elas mesmas não reconhecerem aquilo que elas significam para o esporte brasileiro. Então, hoje a relação é muito diferente, é uma relação quase que de confiança, o fato de elas estarem cedendo seus acervos pessoais para que sejam digitalizados, para que sejam disponibilizados, eu entendo que é uma demanda também que atinge esse significado de serem reconhecidas na modalidade. Então eu penso que houve um avanço nesse sentido, inclusive de diálogo com as jogadoras, fundamentalmente com as da primeira geração. As gerações mais antigas, assim, elas têm mais esse sentimento do não reconhecimento do que as jogadoras que hoje estão na seleção ou que estão nos clubes, que ainda não se atentaram o quanto a memória talvez seja fundamental. E acho que daí tem uma questão que também a gente pode pensar, redes sociais, a visibilidade que elas têm hoje nas redes sociais, de certa forma dá uma dimensão de que a memória não seja importante, mas a rede social é passageira. O que a gente está pensando, tanto o museu quanto o Centro de Memória do Esporte, é outra relação com essas imagens, esses depoimentos, é que eles fiquem preservados e não caiam em desuso, digamos assim, há 3, 4 meses. Então eu vejo que tem uma relação importante, inclusive, a ser construída com as atletas, com os clubes, nesse sentido da importância do registro das memórias e que esses registros sejam preservados. Biografias, a gente pensar que só existe a biografia da Marta, que é uma biografia que não pode ser comercializada, não existe nenhuma biografia de uma atleta de futebol, não existe dados das atletas que já participaram da seleção, existem poucos dados dos clubes, nos museus, dos clubes, eu estou me referindo ao Centro de Memória de Clubes, geralmente se fala sobre o futebol dos homens, não há registro das mulheres, as federações não têm registro sobre a participação das mulheres, a CBF tem pouco registro sobre a presença das mulheres na modalidade, então registro, buscar esses dados oficiais, produzir biografias, produzir livros, produzir filmes, produzir documentários, produzir registros de memória. E, sobretudo, o que eu considero importante é entrevistar as pessoas que fizeram
e fazem o futebol de mulheres no Brasil, exatamente porque a oralidade muitas vezes nos conta muito mais do que a gente consegue acessar nos documentos. Então, considero que um registro importante de memória para esse reconhecimento é buscar a voz, né, das pessoas que fizeram a modalidade no país. Quando eu brincava, tem um menino que ele é um pouquinho deficiente. Aí ele estava sentado no banco e falou: o meu sonho é jogar do lado, eu tenho 2 sonhos, um é jogar do lado da Daniela Alves e o outro é jogar do lado do Neymar. Aí eu falei: um eu posso realizar, vem jogar. E para ele, foi o máximo. Imagina o que você fez por aquele menino, que o sonho dele era jogar ao seu lado e você vem brincar aqui então. Então esse é um grande reconhecimento, uma criança que é jovem pegar e te admirar. Mesmo você tendo parado, mesmo quando eu ainda jogava, ele nem entendia nada, mas ele me via ali, as pessoas comentando, e o sonho dele era jogar ao meu lado, e eu poder realizar o sonho dele. Futebol não é só pro seu namorado, 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 futebol